50 tons para o sucesso. Quarto tom: não tenha medo de correr riscos. Uma das formas mais eficazes de garantir que você não vai sair do lugar é ter medo de arriscar. Não é errado querer estar dentro de uma margem de segurança, mas quando isso significa se esconder em sua zona de conforto e evitar correr riscos é preocupante. Esperar ter garantias palpáveis de que algo vai dar certo pode fazer você perder tempo e oportunidades preciosas. Risco é, basicamente, a possibilidade de algo ruim acontecer. Sendo assim, dá para entender por que razão o ser humano evitaria correr um risco. Quem, em sã consciência, iria querer se abrir para a chance de alguma coisa dar errado? Porém, a história nos mostra que as maiores vitórias foram obtidas quando os maiores riscos foram enfrentados, simplesmente porque heróis se concentraram nos resultados que queriam alcançar e não nos riscos. Davi era um rapaz muito jovem, um menino, pastor de ovelhas, sem treinamento nenhum de guerra. Ele era o caçula e seus irmãos eram soldados fortes do exército de Israel. Um dia, seu pai o mandou levar comida e ver como estavam seus irmãos, pois o exército estava acampado na entrada da cidade, sob risco de ataque dos inimigos. Uma guerra estava prestes a explodir e a família estava sem notícias. Obedecendo ao seu pai, ele foi. Chegando lá, uma cena absurda. O exército inteiro tremendo de medo. Um guerreiro gigante, muito maior do que qualquer pessoa normal, forte e aparentemente invencível, gritava barbaridades contra Israel. Ridicularizava, afrontava e desafiava ao combate. Quem teria coragem de encarar aquele desafio contra um homem tão grande e forte, como ninguém jamais visto? Os soldados de Israel estavam apavorados. O próprio rei de Israel estava apavorado. A situação parecia não ter saída. O fim estava próximo. O pequeno Davi ouviu as barbaridades ditas por aquele gigante, como todos os outros ouviram. Mas, em vez de aquela situação causar nele o medo que causou nos outros, o que moveu dentro dele foi a revolta. Como aquele gigante ousava afrontar o exército do Deus vivo? Em vez de olhar para si mesmo, se ver pequeno e prestar atenção à dificuldade e ao perigo, Davi olhou para o tamanho do seu Deus, muito maior do que qualquer gigante, e prestou atenção ao que deveria ser feito. A única saída possível, já que a guerra estava declarada e era matar ou morrer, ele sabia que o gigante deveria ser morto. Não esperou por ninguém. Não olhou para os soldados, esperando que alguém se adiantasse. Não pediu ajuda ao rei. Aliás, o rei é que mandou chamá-lo quando soube que estava disposto a lutar contra o terrível inimigo. A reação do rei poderia ter causado mais medo ainda em Davi. Primeiro, disse ao menino que ele não poderia lutar contra o gigante, porque Golias era guerreiro experiente e Davi apenas um menino. Mas Davi não se intimidou. Respondeu que já tinha vencido um leão e um urso e sabia que Deus o ajudaria a vencer o gigante da mesma maneira. Convenhamos, o ataque de um animal selvagem e irracional não pode ser comparado a uma batalha contra um guerreiro treinado e bem armado. O fato de ele ter matado esses animais sozinho não o habilitava a guerrear contra um soldado. Porém, o que o fez vencer foi sua confiança em Deus, sua fé, que dava a ele coragem para correr o risco necessário. Ele sabia o resultado que queria e sabia que Deus estava com ele. Logo, não deixou entrar em sua mente nenhuma forma de não posso. O rei Saul concordou em deixar o garoto lutar, mas exigiu que ele usasse uma armadura. Porém, aquela armadura era feita para um soldado adulto, forte e treinado. Ao vesti-la, Davi não conseguia andar. A armadura mostrava a ele sua condição de jovem e fraco. Ela o lembrava de sua desvantagem, o que poderia despertar o medo. Sem pensar duas vezes, tirou a armadura. Sua proteção era sua fé. Aprenda isso. A certeza protege, o medo desampara. É o que tem dentro de você que garante sua segurança, não as condições externas. Permanecer em sua zona de conforto pode parecer tentador, afinal de contas você já a conhece. Embrenhar-se pelo desconhecido é assustador, a princípio, mas é a única maneira de alcançar os resultados que você não teve ainda. Afinal de contas, para alcançar o sucesso e permanecer nele, é preciso fazer o que você nunca fez. Mas isso não significa cometer loucuras e colocar seu negócio e sua vida na linha do trem. Existem dois tipos de risco, o emocional e o racional. Arriscar-se motivado por seu coração é garantia de se espatifar lá na frente, mais cedo ou mais tarde. Quem se guia por seu coração não calcula, não planeja, arrisca e espera pela sorte. Já se arriscar motivado pela razão é garantia de sucesso.
Duas pessoas podem fazer exatamente o mesmo movimento de risco no jogo dos negócios, mas o resultado vai depender diretamente da motivação interior que as levou àquela decisão. O que mantém sua força e confiança para nadar contra a correnteza e alcançar o que ninguém mais alcançou é a sua fé, a certeza racional do resultado que você espera. Isso nenhuma emoção pode trazer. O segredo de se arriscar motivado pela razão é andar sempre no limite máximo da sua fé, daquilo que você crê que deve fazer. Há uma frase de autoria da norte-americana Ellen Keller que explica isso muito bem. Nunca se pode concordar em rastejar quando seu impulso é voar. Ou seja, se você tem fé para voar, não rasteje. Faça o que seu coração está mandando. Para entender melhor, imagine um agricultor que deseja cultivar uma área maior de terra, mas ainda não tem os recursos necessários. Se ele tiver medo de arriscar, vai pensar, puxa, não tem como realizar esse sonho agora, é impossível. Então, é melhor ficar plantando nesse pedacinho de terra que tenho mesmo. Pelo menos, isso eu consigo fazer. Nem tentaria nada. Porém, se ele resolver se arriscar emocionalmente, seu pensamento será: eu vou aumentar minha plantação, não quero nem saber. Vou pegar essas sementes, caminhar por um pedaço maior de terra e jogar lá de qualquer jeito, em qualquer lugar, em qualquer dia e esperar que cresçam. Obviamente não tem como dar certo, mas se ele se arriscar racionalmente, seu pensamento será: eu quero plantar em uma área maior, então vou fazer de tudo para descobrir como viabilizar esse sonho. Entendeu? Ele não pensa que é impossível, ainda que não pareça possível neste exato momento. Você pode pesquisar, planejar e descobrir uma maneira de viabilizar o seu projeto de expansão. Correr risco é essencialmente se libertar do medo do fracasso. É agir, ainda que sinta medo, pois ele não controla mais. Isso é absolutamente necessário se você deseja alcançar o sucesso, pois neste exato momento você está em algum lugar longe de seu objetivo, não está? Logo, terá de caminhar até o lugar em que gostaria de estar. Para isso, será preciso uma boa dose de coragem e de riscos calculados. Apenas aqueles que se arriscam ir longe demais podem descobrir quão longe eles podem ir. Assim disse T.S. Eliot. Um bom exemplo disso é o que declarou Sandra Peterson, CEO da Bayer CropScience. A maioria das mulheres que eu conheço que tiveram sucesso nos negócios estavam dispostas a aceitar um desafio arriscado do qual outras pessoas poderiam dizer: "Oh, não tenho certeza de que possa fazer isso." Se você olhar para a minha carreira, eu desempenhei vários papéis de risco. Eles eram arriscados para algumas pessoas, mas dentro de mim eu pensava: "Uau! Essa é uma grande oportunidade e vai me permitir aprender novas coisas e assumir um papel maior em uma organização maior." Mas algumas pessoas pensariam algo como: você está louca? O que você sabe sobre diabetes? Ou o que você sabe sobre máquinas de lavar, ou a indústria alimentícia, ou automóveis, ou agricultura industrial? O que define o resultado é sua forma de encarar os desafios. Se tiver visão, nenhum desafio será arriscado demais para você. A forma de Sandra Peterson enxergar fez com que ela naturalmente enfrentasse o risco com a força da sua fé. Ela tinha fé em si mesma, em sua capacidade de aprender e não permitiu que nada a limitasse. Agora, imagine o que você pode fazer se aliar sua fé em si mesmo à sua fé em Deus. Como encara os desafios? Já vi muita gente reclamar do chefe e lhe dar mais responsabilidades do que aos outros colegas. Tudo meu chefe pede para eu fazer, meus colegas ficam sempre com menos tarefas. Abra sua visão. Se o seu chefe lhe dá mais responsabilidades do que aos outros, é porque confia mais em você do que nos outros. Ninguém dá responsabilidade demais a um funcionário incompetente. Então, use isso a seu favor. Aprenda o máximo que puder. Seja aquele que sai na frente, que pesquisa, que traz novidades. Em vez de reclamar do trabalho, procure mais trabalho a fazer. Se quiser, pode aproveitar esse momento para aprender coisas novas e se preparar para assumir um papel maior na empresa em que trabalha, em uma empresa maior ou em sua própria empresa. Diante de um desafio, você mostra qual é o seu verdadeiro espírito. Aprenda uma coisa: as melhores empresas hoje em dia não promovem seus funcionários com base em tempo de serviço. Isso é coisa do passado. O que vale hoje é produtividade. Se você tiver visão, cresce. Se não tiver, fica estagnado. E olha só que boa notícia, visão é de graça. Não precisa ter capital para adquirir visão, basta se esforçar. Seu cérebro é capaz disso, se você permitir.
Vamos falar sobre isso mais para frente, mas fico alerta. Quer queira trabalhar para alguma empresa, quer queira um cargo público ou ser dono do seu próprio negócio, não há outra saída. Para ter sucesso, precisa perder o medo de arriscar e abrir sua visão. Agora, respire corretamente. Inspire e expire, contando até 4 por 4 vezes.